Olá, minha gente querida desse Brasil maravilhoso, minhas amigas, meus amigos. Estamos preparando agora o vídeo dessa sexta-feira. Ele vai ser um pouquinho diferente. No vídeo anterior, que eu falei sobre aquelas profecias que Jesus explicou ali do caminho de Emaús, a profecia do capítulo 9 de Isaías tem alguns detalhes e eu falei que num outro vídeo eu daria as explicações. E eu também cheguei à conclusão que eu deveria explicar detalhes de uma outra profecia também, que é de Êxodo, capítulo 12, e vamos nos basear em dois versos. O capítulo 9 de Isaías, o verso 1 diz assim: Mas para a terra que está aflita, não continuará na obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornou glorioso o caminho do mar, da além do Jordão, Galiléia dos gentios. Aqui o verso 2, que eu nem acho tão importante de citar, né? Mas vou citar assim mesmo. O verso 2 é assim: povo que vivia no vale da sombra da morte, vivia nas trevas, também nasceu-lhes a luz. Bom, o que eu quero explicar é que essa luz que brilhou foi o ministério de Jesus, a partir do ministério de João Batista, e essa luz dá a ideia de que ela brilhou só ali na terra de Zebulon e terra de Naftali, que eram duas tribos, né? A tribo de Zebulon e a tribo de Naftali. Não, a luz brilhou no mundo inteiro, e não só naqueles dias. Essa luz vem brilhando até nós hoje e vai até o fim. Agora, o detalhe que eu quero explicar é exatamente a questão do profeta ter falado assim: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, da além do Jordão. É que a Bíblia tem essa coisa da poesia. O profeta quis dar um toque, um tom poético na passagem, e realmente fica muito bonito. E o que mais me atraiu essa passagem há muitos anos foi exatamente essa coisa que eu achei bonito quando eu li assim: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, da além do Jordão. Percebe como fica legal, né? Pois é. Então esse é o sentido. Agora, caminho do mar. A ideia que a gente tem, assim, a princípio, né? Caminho do mar seria uma estradazinha ali que daria acesso ao mar da Galileia ou ao Mediterrâneo, que fica tudo ali perto, né? Israel é um país muito pequeno, então tudo é muito próximo. Não, vamos entender. Caminho do mar era uma estrada que, a partir do Egito até a Mesopotâmia. Então era uma abrangência muito grande, até bem fora de Israel, né? Aí isso aqui já dá a ideia de que a mensagem, de que aquela luz que foi profetizada não era só para as tribos de Zebulon e Naftali, era para a terra toda, como eu já disse, até nós hoje, né? Aí também o profeta falou Galiléia das nações, tem tradução que fala Galiléia dos gentios. Vale a pena a gente entender esse detalhe. Por quê? Galiléia, nós sabemos, região norte de Israel, predominantemente rural, povo mais simples, e ela era habitada mais por estrangeiros do que gente da terra. Daí então veio essa ideia, né, de chamar Galiléia das nações. Bom, aqui está explicado esse detalhe. Mas a outra profecia, que essa é mais complicada, mas já está descomplicado, nós vamos já entender. Êxodo capítulo 12, que é ali aquela ordenança da Páscoa e tal. No verso 9, Deus disse que tudo que fosse comestível do cordeiro deveria ser consumido. E ali fala as vísceras, né? Fala fissura. No Nordeste chama fuçura. Comer uma fuçura de carneiro, fuçura de bode e tal, etc. Come a cabeça, come tudo. Esse é fácil de entender, né? A explicação é bem simples. O que significa isso? Significa que Deus se deu por nós na totalidade, sem nenhuma reserva. Deus se deu completamente, né? Jesus se entregou completamente no nosso lugar. Fica simples. Mas aí vem a questão do verso 46, que é quando diz que nenhum osso do cordeiro deveria ser quebrado. Aí eu procurei, fiquei curioso, e não é da agora não, já faz tempo.
eu pesquisei alguns comentários que eu tenho aqui em casa, né, na minha humilde biblioteca. Aí tentei ver algum pregador, nunca vi ninguém falando. Pode ser que tenha, mas eu estou falando da minha experiência, né? Por que qual é o sentido de não quebrar os ossos? Aí você vai nos comentários, não, é porque não poderia quebrar os ossos de Jesus. Não, tem que ter um sentido. Aí eu teimei com Deus, disse, não, Senhor, eu quero saber, eu quero aprender, eu quero que o Senhor me dê uma luz, me mostre qual é o sentido, eu quero também ensinar aos outros, né? Pode ser que algum teólogo aí já tenha falado, mas vamos lá. Os ossos, o esqueleto, é a estrutura, a base de qualquer animal, animal vertebrado, né? Vamos falar de nós aqui, do próprio homem. Se você ferir um homem na carne, ele tem condições de reagir, né? De se defender, tem condição de correr, de sair, fugir para não ser agredido mais e tal, etc. Mas se você quebrar a perna de um indivíduo numa luta, acabou. Ele está vencido, não tem mais o que fazer. Simplesmente está destruído, né? Aí então me veio a inspiração, qual é o sentido de que os ossos de Deus, de Jesus, não poderiam ser quebrados? Os ossos do Cordeiro. É porque o pecado afetou o governo de Deus. O pecado deixou uma marca que vai ficar para sempre no governo de Deus. Mas não afetou a estrutura, não afetou a base, jamais afetaria, porque Deus é soberano, Deus está acima de tudo e de todos, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, como disse os gregos lá, né? Deus é a primeira causa não causada, é o criador de todas as coisas, então jamais Deus permitiria. Mas por causa do livre-arbítrio, então aí surgiu o pecado, a rebeldia começou lá no céu, né? A rebelião. Bom, aí um amigo, um parente meu, uma vez disse assim, mas que Deus é esse que vocês adoram, que morreu? Querendo dizer assim, esse Deus é muito fraco, né? Não, eu não entrei em detalhe com ele, porque eu vi que ele não ia ter capacidade de saber, de absorver a ideia, né? A questão é que o conflito entre Cristo e Satanás, é físico e ideológico, mas ele é mais ideológico do que físico. E como ele é ideológico, Deus tem que dar tempo, como a gente diz, tem que dar tempo ao tempo. E como o assunto é de âmbito eterno e cósmico, não pode ser resolvido em pouco tempo. Tem que ter muito tempo para que o parâmetro seja completo, né? Seja perfeito. Bom, até porque se o assunto fosse físico, Deus teria condições de destruir Satanás em fração de segundo apenas com o sopro da sua boca. Mas não é esse o caso. E aí tem um pensamento, esse pensamento que vai nos clarear mais aqui, é de Ellen White. Os adventistas acreditam que Ellen White foi uma senhora profetisa, chamada por Deus, inspirada por Deus, seja lá como for. O pensamento dela é fantástico. Ela explicou e disse assim, por que Jesus é chamado de leão? Aí ela diz, porque o leão é capaz de vencer qualquer guerra física pela força. Assim é Jesus. E por que é chamado de cordeiro? Aqui é a parte mais bela, mais bonita, né? Aí ela disse assim, cordeiro porque é capaz de vencer qualquer guerra ideológica pela excelência. Olha que lindo, que coisa mais fantástica, né? Não tem explicação melhor do que essa. Então, eu quero encerrar aqui esse nosso vídeo deixando esse conhecimento de que Deus está acima de tudo e de todos, e que a guerra é ideológica, e que Deus tem o prazo para dar o golpe final, quando ele virá brevemente, simbolicamente, João viu no Apocalipse, né? Jesus vindo montado num cavalo branco, com a roupa branca, manchada de sangue, quer dizer, símbolo de guerra, vem para vencer. E com isso nós eu quero que passemos essa noite de sexta-feira um sono muito tranquilo, né? Um despertar feliz amanhã, um sábado também muito feliz, a semana toda feliz, o fim de semana tudo feliz. Que Deus nos abençoe muito. Não podemos esquecer que o justo viverá pela fé,
né? E também não podemos esquecer de vocês aí, que se esse vídeo for bom para você, dê um like e distribui, manda para os parentes, manda para todo mundo. Um abraço para todos, muita saúde para as nossas famílias e até o próximo vídeo. Vamos nós!